Olá, pessoal. Tudo bem? Olha, confesso a vocês que como eu estou gravando os vídeos em sequência, eu já não sei qual parte mais eu estou gravando agora, tá? Eu acho que é a quinta. Mas depois, quando eu começar a postar os vídeos, vão estar lá as partes certinhas, pode deixar, tá? A gente não vai se perder. Então, dando prosseguimento, ao nosso relato, né, ao nosso testemunho. Eu cheguei então em maio, como eu falei para vocês, de 2024 no INCA, fiz todos os exames que foram solicitados lá dentro. É, eu fiz endoscopia, colonoscopia, eletrocardiograma, todos os exames pré-operatórios para o risco cirúrgico também. E a abordagem que tinha sido apresentada era a seguinte, em que as cirurgias elas iniciam com uma videolaparoscopia, podendo evoluir para uma cirurgia aberta, tá? Então, me explicaram que a cirurgia aberta era uma cirurgia realizada na vertical, que pegava ali cerca de 4 dedos acima do umbigo e descia até embaixo, pegando assim por cima daquela curvinha ali da cicatriz da cesariana, para vocês entenderem como é. Porém, eu fui ainda, né, sem ter diagnóstico de câncer. Possivelmente haveria necessidade de uma cirurgia tão grande por conta da quantidade já de tumores, formações tumorais que já estavam ali, tá bom? E me internei então no dia 3 de outubro de 2024 para fazer a cirurgia no dia seguinte. No entanto, eu fiz todo o preparo, né? A gente fica em dieta zero, fica em jejum. Fiquei 16 horas em jejum e não foi possível fazer a cirurgia nesse dia, porque havia uma paciente internada no quinto andar, eu fiquei no sexto. No quinto andar havia uma paciente em que ela estava com o intestino dela quase suporando, desculpa. E aí ela precisou, né, de forma mais urgente do que eu. E então acabei indo para casa, votei, né, nas eleições de 2024 e voltei para a internação só na segunda-feira, dia 7 de outubro. Porém, nessa estadia aí que eu fiquei, né, dia 2, dia 3, aconteceu algo muito importante, porque eu tive contato com algumas pacientes lá. Na realidade, na enfermaria em que eu estive dessa vez, era uma enfermaria onde estávamos eu e mais 4 pacientes. E dessas 4 pacientes, tinha uma em especial em que ela estava internada lá já há muitos dias. Era uma moça bem jovem, não sei ao certo a idade dela, mas ela aparentava não ter nem 30 anos, tá? E ela foi para fazer uma cirurgia em que o tumor que ela apresentava não era maligno, mas ela passou por uma videolaparoscopia, né, que é aquela que eu falei dos acessos dos furinhos, mas algo deu errado, tá? Então, no dia que ela ia receber a alta, ela teve alguma complicação em que ela teve que fazer uma cirurgia aberta desse tipo que foi o que eu fiz depois, tá? Abrindo o abdômen inteiro em pé, né, na vertical. E aí nós conversamos
Falei um pouco do amor de Deus para ela. Ela falou que ela era afastada, né, da presença de Deus, e que o esposo dela já havia retornado, que o esposo dela já tinha passado por uma experiência em que ele estava envolvido com atividades ilícitas, né? Não vou detalhar aqui porque as plataformas acabam derrubando o vídeo quando a gente fala de determinados assuntos, né? E ele quase perdeu a vida, né? Sendo que dois amigos dele haviam perdido a vida. E ele então reconheceu que Deus estava dando outra oportunidade para ele e ele havia retornado para os caminhos do Senhor. E essa menina, então, né, eu falei com ela: olha, Deus está te dando uma outra oportunidade também, né? Eu não creio que nada que aconteça na nossa vida, seja de bom ou seja de ruim, seja à toa. A gente não tem que perguntar o porquê, mas a gente tem que perguntar para quê, né? Qual é o propósito? E ela então ela retornou, falou que ela iria então procurar, né, uma igreja próxima à sua casa, enfim. Repensou, né, em toda aquela situação que ela estava passando. Então, até acredito que eu tenha ficado 16 horas em jejum, não foi à toa. Não fiz a cirurgia, mas pela misericórdia de Deus, ele me usou para ter acesso a ela ali, né? E, enfim, eu desejo tudo de bom para ela, que ela tenha realmente prosseguido, né, com a fé em Jesus Cristo, que ele cura, né? Foi ele quem me curou. E quando eu fiz, então, finalmente, no dia 7 de outubro, a videolaparoscopia, também não tive o tumor retirado. Eles só retiraram amostras do tumor para mandar para biópsia. E quando eu retornei do centro cirúrgico, mais uma vez, né, Edilene estava lá, junto com o Joelcio, e esperamos o médico chegar. O médico chegou e o médico falou para mim: olha, Cláudia, eu vou direto ao assunto porque eu sei que você é formada na área da saúde também, então não vou ficar em rodeios, né? Quando nós acessamos com o laparoscópio, a gente já percebeu pela morfologia que esse tumor é um câncer. Você está com uma neoplasia maligna. E que não somente nos ovários, mas ele já está espalhado pelo seu peritônio. Com isso, eu já te informo que você vai ter que passar por sessões de quimioterapia. Aí eu perguntei, né? Mas isso já está definitivo? Porque essa resposta já é definitiva, porque você tirou amostras para biópsia, né? E a biópsia tem possibilidade de dar negativa? Aí ele falou: olha, não tem. Essas amostras elas são apenas para a gente definir qual o quimioterápico ou quais quimioterápicos você vai usar no seu tratamento, tá? Então, claro que a gente não recebeu essa notícia soltando fogos de artifício, né? Claro que não. Ninguém vai celebrar por uma coisa dessa. Mas também Deus ele me tranquilizou de uma tal forma em que eu não entrei em desespero. Eu estava confiando que Deus ele ia fazer algo na minha vida. Mesmo que aquele processo me levasse à morte, ele estaria comigo, né, passando comigo, assim como ele passou, né? Então, eu creio na vontade soberana de Deus, né? E comecei a colocar em prática isso, né?
E vamos prosseguir então para um próximo vídeo, reforçando aí que Deus é bom em todo o tempo. Em todo o tempo Deus é bom. Um beijo grande para vocês. Tchau, tchau.